Oi, pessoal. Assim como vocês bem sabem, já fazia um bom tempo que eu não aparecia aqui na plataforma do YouTube. A última vez que eu apareci aqui, eu estive falando a respeito do tema feminismo, né? Gravei quase que uma dezena de vídeos tentando explicar esse tema. Ah, então eu tratei de falar do feminismo, né, desde a sua primeira fase até a sua última onda, né? A terceira onda, que é esta que vem dos anos 90 para cá. E eu expliquei em todas as ondas, todas as fases do movimento feminista se consistirem numa única ideia, né, aglutinadora, que é a tal da revolução sexual. Todo o feminismo é baseado na ideia de revolução sexual e nunca foi pelo direito da mulher. Claro que tiveram correntes femininas a favor da mulher, né, como o direito ao voto, né, como o direito ao trabalho. Claro que ao longo das décadas tivemos essas fases, essas transições, mas dizer que foi graças ao movimento feminista, isto é uma farsa. Não foi o movimento feminista o responsável por garantir o tal do sufrágio feminino, garantir a inserção da mulher no mercado de trabalho. Não foi graças ao movimento feminista. Isso porque ele todinho foi baseado em revolução sexual. Se vocês analisarem as obras das principais autoras clássicas do feminismo, como Kate Millett, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Judith Butler, Margaret Sanger, Monique Wittig, etc, vocês vão ver que elas, né, e dentre outras tantas autoras, falavam sobre revolução sexual da sociedade envolvendo inclusive crianças. Elas mesmas, em seus livros, em suas principais obras, afirmavam categoricamente que tinham que ensinar as crianças sobre o sexo desde cedo. Isso, claro, com o apoio dos próprios pais. Então, a discrepância do movimento feminista já começa aí por ele ter sido originado por autores, ou seja, homens. Autores que, um pouco antes da época da Revolução Francesa, já estavam publicando obras falando de todo tipo de perversão sexual possível. E isso é uma coisa, né? Essa é uma coisa muito escondida aí, principalmente do ambiente escolar brasileiro. Né? No Brasil você não vê as escolas falando sobre essas coisas que aconteciam durante a Revolução Francesa, né? De autores que falavam sobre sodomia, sobre pegação, sobre azaração, sobre incesto, sobre pedofilia. Você não vê isso nas escolas. Tudo que você vê, na verdade, é uma coisa muito glamourizada sobre a Revolução Francesa. Só que aquela época foi um divisor de águas em toda a história da humanidade. Se hoje nós temos aí mais ou menos uma diferença entre a esquerda e a direita, foi graças à Revolução Francesa, né? Entre os girondinos e os jacobinos. Mas esse é um assunto para outra hora. A respeito vamos dizer, do feminismo, o que eu posso afirmar em linhas gerais é que é o seguinte: foi graças a este movimento que hoje nós colecionamos mais de 55 milhões de abortos por ano no mundo inteiro. Graças a este movimento, que diz que a mulher está sempre em desvantagem em relação ao homem. Só que isso não é verdadeiro. Pelo menos no cenário do nosso país, não é verdade. Se vocês analisarem bem, morrem muito mais homens do que mulheres. É uma média de 9 para 2. Os serviços mais perigosos são desempenhados por homens. Há muito mais moradores de rua, homens, do que mulheres. Os homens são tolhidos dos seus direitos, como prestarem concurso público, se se ausentarem do serviço militar obrigatório. Eles não têm prioridade em situações de chacina, bombardeio, e dentre outros e outras aí justificativas que mostram que sim, o homem eu sei que está mais em desvantagem aqui do nosso país, né? Ele também tem mais risco de desenvolver doenças, etc. Então por que é que nós temos uma lei que favorece uns e desfavorece outros, se nós temos uma Constituição que nos assegura de um direito, um bem maior, que não faz secção entre os indivíduos? Todos nós somos iguais de acordo com a lei maior. É ou não é verdade? Mas por que veio tudo isso? Muito simples. Porque graças, vamos dizer, às decisões internacionais da ONU, que é um órgão que pertence à nova ordem mundial, tem sim uma agenda
que visa a eugenia, a seleção dos indivíduos, e o movimento feminista é um dos instrumentos responsáveis por fazer essa seleção. Graças ao movimento feminista, nós temos infanticídio. Na América Latina, isso já está acontecendo. A Argentina aprovou o aborto eu acho que em quantos meses? Eu não sei ao certo, mas foram em vários meses. Colômbia, idem. Chile, idem. E essa coisa vai chegar ao Brasil também, porque o movimento feminista aqui também é muito forte. Graças ao movimento, está gerando frutos, né? Frutos que estão aí matando dezenas de milhares de indivíduos, dezenas de milhões de indivíduos por ano. Por ano. E a discrepância do movimento feminista é assassinar crianças, também mulheres. Olha só. Então, quando que foi uma luta pelo direito da mulher? Nunca foi. Foi uma luta, vamos dizer, pela erradicação da vida humana. É um dos movimentos mais sangrentos da história da humanidade e você não vê isso nas redações do Enem. Você não vê isso nas questões de concurso público. Você não vê isso nas escolas. Você não vê isso na grande mídia. Você não vê isso nos portais, nos blogs, nos semanários, no YouTube. Você não vê as pessoas falando sobre isso. Por quê? Porque é um assassinato silencioso. É muito fácil, né? Você matar alguém que você não vê. É muito fácil. Mas eles deixam de falar, por exemplo, dos efeitos psicológicos do aborto para a vítima. Né? Para a vítima não, para a mãe, né? Que, claro, depois se torna uma vítima. Eles deixam de falar sobre isso, das crises de depressão, ansiedade, né? De estar mais propício a cometer suicídio, E essa coisa toda tem um efeito social catastrófico, porque a partir do momento que uma pessoa aborta, né, vamos dizer, esse problema afeta os familiares também da pessoa, né? O companheiro da mulher, o familiar da mulher, os familiares da mulher, os familiares do companheiro da mulher, tem um efeito social catastrófico. Então, como é que nós podemos permitir isso daí ainda? É muito simples, porque a mídia faz um show, faz um marketing com o movimento feminista. O movimento feminista tem um discurso externalizado pela grande mídia que mostra sempre coisas bonitas sobre as mulheres, né? As mulheres precisam de mais empoderamento, precisam de mais visibilidade, precisam de mais aquilo, etc, etc. Mas se vocês analisarem bem, durante toda a história da civilização humana, o homem e a mulher sempre estabeleceram um acordo, que cada um desempenha seu papel, a sua função, de acordo com aquilo que consegue realizar. O homem sempre tratou de buscar os proveitos do lar, né? De buscar o sustento do próprio lar, de ajudar a mãe, de ajudar a esposa, aliás, de ajudar os filhos, enquanto a mulher sempre teve, vamos dizer, aquele cuidado maior em relação ao lar. Aquele papel materno mesmo, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos, de tratar da arrumação da casa, que é coisa que o homem não tem. Durante toda a civilização humana foi assim. E mais ainda, né? Eles falam que o homem, a sociedade sempre foi machista, nunca quis, né, representar a mulher. Como não? Nas artes, será que o homem nunca representou a mulher? Você pega, por exemplo, as obras do Leonardo da Vinci, né? Ou seja, né, do século XV, ele retratando a Mona Lisa. Você pega também, né, a Pietà, aquela escultura da Pietà. Pô, né, a pintura de Vênus. A mulher sempre foi representada. Sempre, vamos dizer, poeticamente, a mulher sempre foi um ser para ser alcançado. Então, como é que nunca foi bem representada? Mas esse é um discurso que as feministas conseguem, né, propagar e cooptar pessoas que são vazias intelectualmente, são vazias de verdades, são vazias, vamos dizer, de observações. Porque na nossa sociedade está mais do que provado que, na verdade, os homens estão, sim, em desvantagem em relação às mulheres, muito mais. Mas a questão aqui não é selecionar uns e apagar os outros, não. É fazer com que a nossa lei seja aplicada para todo mundo ao mesmo tempo. Não é garantir que uma lei funcione para uns, né, e não funcione para outros. Isso é o chamado marxismo cultural.
Mas saindo um pouco desse tema, eu gostaria de falar hoje a respeito das drogas. O vídeo já está batendo 10 minutos, hoje eu gostaria de falar a respeito das drogas. Por que eu preciso falar sobre esse tema? Porque as drogas tratam-se de um novo fenômeno no nosso país. Um fenômeno que está arrasando a atual geração de indivíduos. E poucas pessoas falam sobre as drogas, né? Quando falam, essas aí que aparecem na grande mídia, nos portais, nesses sites, né? No YouTube, nos jornais impressos, nas revistas, etc, etc. Quando falam a respeito da liberalização, né? Da legalização das drogas. Isso é mais do que um absurdo. Nós temos uma classe de especialistas que estão instrumentalizados, estão voltados para defender um sistema que é corrupto, assassino, sangrento e que não tem sensibilidade moral nenhuma com os indivíduos. Para quem não sabe, o Brasil é um narco-estado. O que significa ser um narco-estado? Isso quer dizer que este país está totalmente voltado ao poder do narcotráfico. O Brasil, tudo que circula neste país aqui tem a ver com o poder do narcotráfico. Porque o Brasil está aliado aí aos países, né, como Colômbia, Bolívia. E a droga que vem desses países é justamente a nossa classe política que favorece a entrada dessas drogas. E daí, quando circula aqui no nosso país essa droga toda, aí vem o crime, vem latrocínio, vem roubo, vem tudo que você vê aí de ruim nesse país. Porque a maior parte dos crimes estão relacionados ao quê? À droga mesmo. O Brasil é um narco-estado. E pior ainda, né? Todo o poder cultural aqui do nosso país tem a ver com o tráfico de drogas, com a lavagem de dinheiro. Se você ouve uma música como funk, né? Saiba que ali tem muita lavagem de dinheiro e envolve político, sim. Porque como é que você acha que essa droga chega aqui no nosso país para ser distribuída, né? Para todos os estados? E daí você vê corrupção de menores, né? Você vê crimes como estupro, roubo seguido de morte, tudo que você vê aí no país, né? Que chega aí essa coleção de 70 mil assassinatos por ano. Mas eles tentam defender a droga a qualquer custo, né? Porque eles são peões do sistema. Se aparece um senhor como esse Drauzio Varela na TV, é justamente porque ele sabe que ele é vil, ele sabe que ele é mau. Quando ele vem ali defendendo a legalização das drogas, inclusive das mais pesadas, ele sabe que ele é mau mesmo. O senhor Drauzio, ele conseguiu muita visibilidade naquela época do Carandiru, onde ele diz que os policiais entraram ali e fizeram uma chacina com os presos, né? Só que ele não relata que os presos estavam fazendo uma rebelião, ameaçando as pessoas de morte. Pelo contrário, né? Teve muita morte antes mesmo dos policiais chegarem. E aí? Mas o Drauzio apareceu e depois ele se tornou o queridinho da grande mídia. E a coisa foi só piorando, né? Agora ele defende a legalização das drogas, inclusive das mais pesadas, para evitar a guerra ao tráfico. Uai, será mesmo? Imagine só se você legalizar a droga e dar o monopólio a todos esses narcotraficantes que já mataram, estupraram, sequestraram, mataram policiais, mataram pessoas inocentes. Os caras mais barra pesada de toda a América Latina. Imagine só você garantir que eles detenham o monopólio. Segundo a cabeça do Drauzio Varela, essa aí é a melhor solução que existe para evitar a guerra ao tráfico. Será? Porque a partir do momento que você legaliza esses camaradas, né, você fortalece o quê? O comércio ilegal. Ou será que se você legalizar uma coisa, deixa de existir o comércio ilegal? Isso é só na cabeça de bocó. O cigarro mais contrabandeado no Brasil é qual? Será que simplesmente pelo cigarro estar legalizado, não vai existir o comércio ilegal do cigarro, meu Deus do céu? Mas segundo a cabeça do senhor Drauzio, as coisas funcionam assim, né? A guerra ao tráfico é inevitável, porque sempre irá, né, ocorrer a tal da concorrência. Sempre terá concorrência. Mas isso é um assunto para outra hora. Eu queria falar sobre o assunto das drogas, vamos dizer, no âmbito social, não no âmbito burocrático, porque tudo neste país aqui, as pessoas quando querem passar a ideia de que sabem bem do que estão falando, elas já começam a fazer o quê? A levar para a parte mais burocrática, né? Das leis, do bom espírito das leis. Olha, você precisa legalizar as drogas porque a lei diz isso, a lei nos assegura daquilo, etc, etc. Mas as pessoas nunca levam para o lado social. Por quê? Porque já
perderam a empatia, já perderam a consciência, a sensibilidade moral pelo próximo. As pessoas hoje no Brasil não sabem o que é o amor ao próximo. A própria Folha de São Paulo, que não é um jornal nada agradável, né? Não é um jornal nada agradável, já publicou que o Brasil é um dos países menos solidários do mundo. E de fato é. Aqui as pessoas têm uma sede, né, por poder, uma sede de sucesso, é uma briga política assim, por interesses cada vez mais mesquinhos. E a vida do cidadão comum fica cada vez mais à mercê da bandidagem. Será que a gente tem que permitir isso ainda? A questão das drogas é muito simples. Não é o Estado que tem que resolver, porque o próprio Estado faz parte aí de uma rede de tráfico na América Latina. Vocês nunca ouviram falar do Foro de São Paulo, não? Ele que regula absolutamente tudo nesse país, inclusive educação, esta porca educação que você recebe. Tudo que você imagina que acontece nesse país é graças ao Foro. Não é graças ao STF, não, porque você vai ver aí a classe de políticos de hoje, eles sempre falam do quê? Do STF, mas nunca falam do Foro de São Paulo, né? Que é uma rede que já existe há mais de 30 anos, criada pelo senhor Lula e Fidel Castro, onde envolve os maiores bandidos narcotraficantes de toda a América Latina, como as Farc na Colômbia e o MIR chileno. É uma rede que inclusive está envolvida no tráfico de órgãos. Ou vocês nunca ouviram falar do caso do Paulo Pavese? Ele mesmo descobriu que a rede de tráfico de órgãos tem envolvimento com o PT. É o PT que lidera tudo isso. Mas todo mundo fica, calado. Inclusive a grande mídia. Ou seja, é cúmplice, minha gente. Quem dá ouvido à grande mídia hoje prova ser um analfabeto funcional. Isso é fato. Continuando. A questão das drogas é muito séria. Você aí, que se considera uma alma limpa, saiba que você também contribui para o tráfico. Olha só, neste país aqui, se você trabalha honestamente e tudo mais, saiba que você também contribui para o crime. Porque para onde você acha que seu dinheiro é destinado? Para onde você acha que seu dinheiro vai? Financia tudo isso que você vê aí, corrupção de menores, na música, na dança, nas artes, né? No crime organizado. Porque bandido, muitas vezes, meu amigo, ele não quer ir lá, né, se tornar linha de frente para roubar banco, para assaltar pessoas, para matar policiais. Não. Ele coloca o quê? Menores de idade. Ele sabe, né? E tudo isso com a ajuda de quê? De políticos. Políticos. A classe política está locupletada com a bandidagem na América Latina. Então, né, eu não tenho solução para nada, mas eu entendo o seguinte, que a questão das drogas tem que ser tratada dentro do âmbito social. É a sociedade quem tem que lutar contra isso. A dependência química é realmente uma coisa triste, miserável. Mas se deixar na mão do Estado, o que o Estado pode fazer? Ele só agrava. É um problema de saúde pública, né? Não é um problema de segurança pública. Tá bom. O que você acha então que a polícia tem que fazer? Né? Na hora que tem lá um grupo de Zé Droguinhas ali numa praça, no ambiente familiar, o que você acha que a polícia tem que fazer? Ficar de braços cruzados? Esperar que o SAMU chegue e tire todo mundo de lá? Não é possível, porra. É claro que é um problema também de segurança pública, minha gente. O tráfico de drogas, quando, né? Mas é só usuário. E quem é que traz aquela droga ali? Quem é que financia aquela droga? Porque até onde eu saiba, na minha humilde opinião, na minha humilde experiência de vida, até onde eu saiba, né, a droga é financiada justamente porque tem usuários, são eles que financiam a merda da droga. Será que não é um problema de segurança pública, não? Quem é que fomenta o tráfico não é justamente o usuário, não? Mas eu digo que, para evitar chegar a esse ponto, é a sociedade a responsável por evitar que ele chegue a essa dimensão toda. É a sociedade, com os projetos sociais, né, os cursos profissionalizantes, né, com a criação de escolas onde, sei lá, pode ajudar a pessoa, o indivíduo, a se desenvolver na área das artes, né, como a música, sei lá, aprender a tocar algum instrumento, piano, flauta, violino. Tudo isso evita que a pessoa esteja submersa no mundo do crime. Mas eles não
carregam essa responsabilidade. Por quê? Porque a sociedade hoje está cada vez mais individualista. As pessoas já não têm amor pelo próximo mais. Antigamente, nas antigas civilizações, era a igreja, juntamente com a sociedade, as responsáveis por dar educação aos indivíduos. E, sem sombra de dúvida, a educação é fundamental para tirar essas pessoas desse mundo. Só que não existe educação nesse país, não, minha gente. Os alunos secundários no Brasil tiram os últimos lugares nos testes internacionais de educação, PISA. Então, será mesmo que temos que deixar tudo na mão desse governo? Deixamos ali na mão de meia dúzia de gênios iluminados que dizem o que tem que ser aplicado aos nossos alunos ou não? A prova está aí. A maior parte dos alunos, dos universitários que saem aí das universidades, são analfabetos funcionais, mais de 50%. Um número que já chega em 40, 70 milhões de pessoas realizando trabalhos aí sem ter competência para tal. Estão aí na área das ciências sociais, como médicos, engenheiros, advogados, juízes, desenvolvendo trabalho sem terem competência para isso, porra. E aí, é a sociedade quem tem que ter o dever moral de contribuir para a vida, o sucesso dos indivíduos, das futuras gerações. E não o contrário. Não é deixar tudo na mão do Estado, porque no Brasil é tudo assim, o Estado é a mãe, o Estado vai resolver. Só que esse país já provou, já deixou mais do que provado que a maior parte da classe política está locupletada com bandidos, assassinos e pessoas da pior espécie que vocês podem imaginar. É isso aí.